Saudações, caríssimos amigos, respeitáveis companheiros do programa Outro Ângulo. É um prazer muito grande voltarmos ao seu contacto. Permita-me agradecer a si que acompanhou a primeira edição. Seguramente esteve atento ao que nós abordamos e também já percebeu qual é a nossa perspectiva. Nós olhamos para os fenômenos sociais, procuramos trazer aqui uma análise profunda, mais descontraída, no sentido de educarmos e, claro que, se for o caso, alertarmos a quem de direito, de modo a que, ao nível das sociedades, tudo corra sem dificuldades. Vamos na segunda edição, obviamente, trazendo novas temáticas. Lá se foi o ano de 2024 e, claro que algumas coisas aconteceram. O meu companheiro e já tornar-se em residente é o Ernesto Neto. Ernesto, mais uma vez, seja bem-vindo, companheiro. A princípio, como é que foi a sua transição de ano? Exatamente. Primeiro, agradecer a oportunidade e dizer uma boa tarde, extensivo também a todos os espectadores da TV Dieto. Dizer que o meu final de semana, minha passagem de ano foi tranquila, sem grandes sobressaltos, por isso mesmo estamos aqui, né? Sãos e salvos. Na verdade, vivenciamos uma espécie de ponte, não é? Tivemos o final de semana, depois uma pausa segunda-feira, terça-feira começaram as festividades e o ponto mais alto, a quarta-feira. Exatamente. Aconteceram várias coisas, sou Ernesto Neto. Isso mesmo. Muito bom. Ernesto Neto, tal como fazemos, e assim que está aí em casa, tal como fazemos, nós olhamos para alguns casos que aparentam ser insólitos, não é? Aquilo que não é muito frequente entre nós e, claro, merece aquela pitada nossa e, sobretudo, sua, do ponto de vista de comentário. Vamos olhar para 4 temas que, na verdade, destacaram-se ao longo da transição de ano, a começar pela quadra festiva. É frequente nós consumirmos de forma exagerada, mas atenção que notícias chegaram à sociedade de pessoas que, para além do consumo excessivo, houve aí uma pitadazinha de prostituição e, em alguns casos, de luxúria. Pergunta que se coloca: será que este é o modelo que deve ser adotado sempre que é época da festiva? No caso, aqui a fazer referência à quadra festiva, será alguma ingenuidade ou estamos a ser perversos? Qual é o seu ponto de vista, Ernesto Neto? Exatamente. Olha, dizer que o Natal e a passagem de ano são dois eventos muito importantes que movimentam quase toda a sociedade, não é? Um movimento de cá para lá, de lá para cá, das pessoas. É um dia, uma data que simboliza o encontro de famílias, não é? Porque até as empresas dispensam pessoal para este mesmo dia e, naturalmente, que é uma data que já vem desde a ancestralidade e, obviamente, que deve ser comemorada, deve-se. E é uma data importante, é. Agora, a outra questão é mesmo relacionada ao que tu tocou, não é? Que tem que ver com o modelo de comemoração desta mesma data em função dos pontos negativos que têm acontecido. Naturalmente que tem faltado algum equilíbrio, não é? Tem faltado algum equilíbrio por parte de quem comemora tal data, porque é só a gente olhar as consequências que isso tem causado, não é? Normalmente no lavar dos cestos ou mesmo no balanço deste mesmo período, nós encontramos muitas situações caricatas. E, Ernesto, normalmente nós dissemos que o hábito faz lei e parece que estamos habituados a olhar para o mês de janeiro como o mês da fome. Isto aqui não deve ter alguma falta de prudência que derive exatamente do mês de dezembro? Obviamente, o mês de janeiro tem sido mal falado em função do consumirismo que se constata muito no mês de dezembro. Naturalmente que o mês de janeiro não tem culpa, porque todo mundo recebe salário no mês de janeiro, todo mundo recebe, isso aqui sem sombra de dúvidas. Portanto, o mês de dezembro é o culpado, entre aspas, mas aqui as pessoas devem ter algum equilíbrio, não é, naquilo que é a passagem de ano e a comemoração do próprio Natal, porque se a gente olhar, se não tivermos equilíbrio naquilo que é o aproveitamento daquilo que a gente consegue para a comemoração, naturalmente encontramos dificuldade nos tempos subsequentes, que isto é o mês de janeiro, e muita gente pensa que a culpa é do mês de janeiro, mas não, a forma como a gente consome no mês de dezembro vai determinar
determinar como é que a gente vai naturalmente viver o mês de janeiro. E em alguns casos nós dissemos que é muito azar, não é? Mesmo tendo a noção de que esta falta de prudência que ocorre exatamente no mês de dezembro vai repercutir exatamente no sofrimento, entre aspas, e se calhar todos nós já muito preparados, né, por este sofrimento, por isso é que apelidamos o mês de janeiro como o mês da fome. Ernesto Neto, vamos olhar para um caso que também deriva exatamente destas comemorações, daí que fiz menção de que muitos até caíram para a prostituição. Caríssimo amigo, alguém, na verdade, algo que, do meu ponto de vista, bom, não quero aqui emitir a minha opinião, mas se calhar não faria, foi atrás de suposta namorada, a mesma terá decidido que iria passar o Réveillon em casa da mãe e ele seguiu com uma motorizada e lá mais adiante percebeu que não se tratava da mãe. A caríssima foi recebida em abraços e beijos, e este vídeo na verdade está a circular. A questão que queremos aqui levantar é falta de respeito por parte de quem despede e a apresentar a intenção de ir ter com a mãe, ou seja, é desejo exacerbado por parte deste, ou falta também de precaução da parte de quem vai atrás, mesmo sabendo que há probabilidades de que isto aconteça? Exatamente. Vamos começar pela esposa que despediu o marido, o esposo nesse caso, dizendo que poderia ir para a casa da mãe, mas infelizmente foi para a casa do namorado. É uma autêntica falta de respeito, porque está-se dentro de um relacionamento e tem-se um compromisso com um parceiro, e a questão da fidelidade deve ser a primeira coisa. Não é quando alguém dentro do relacionamento ainda sai para buscar outros prazeres, naturalmente que isso desrespeita o outro parceiro, não é? E nessa perspectiva nós vamos encontrar o homem, se calhar já avisado e que precisava ter alguma prova para certamente ter uma posição, né, face a essa situação, decidiu então seguir a esposa e flagrou naturalmente. Eu acho que a atitude do homem é uma atitude normal, porque ele tinha que se certificar se de facto o que ouvia, naturalmente o que ouvia, por isso é que seguiu, o que ouvia era realmente real, passa aqui o pleonasmo, ou não. E naturalmente que conseguiu encontrar e viu-se de facto, e obviamente que se for alguém equilibrado vai conseguir tomar uma medida para proteger a sua saúde emocional. Mas é assim, o vídeo não nos deu a possibilidade de acompanhar o desfecho. Exatamente. Acha que não terá havido aí algumas situações que poderiam ser acauteladas se o jovem não perseguisse a suposta namorada? Na minha visão, eu acho que aqui na probabilidade também, em função de não termos visto o desfecho, nem mesmo ouvido o que é que foi o after da situação, ou mesmo a seguir da situação, mas eu acho que o homem, o esposo particularmente, teve uma ação, digamos, se calhar de alguém que vai lá à busca, à pesquisa, porque às vezes é necessário também tomar nota de algumas situações, tomar o conhecimento, por mais que a gente ouça de outras pessoas, mas às vezes o contacto direto também vai possibilitar-nos que a gente consiga naturalmente ter uma visão geral. E esta visão geral, que se a gente for equilibrado, naturalmente consegue tomar uma decisão que nos favoreça, que nos facilite, se calhar, a nossa vida, porque partilhar com alguém, um parceiro, que vocês têm o compromisso da fidelidade, e às vezes até aquela questão que se discute muito, né, de cuidar do outro na pobreza, da riqueza, tem um compromisso com essa pessoa e depois essa pessoa sai do relacionamento e vai em busca de outros, e você tem que estar avisado. Mas Ernesto, diga uma coisa, durante a convivência não é possível nós olharmos para indicadores de que tal situação, ou seja, que há esta probabilidade que tal aconteça, alguém que em plena luz do dia sai e vai ao encontro de alguém, abraça em esta pública, acha que este
que em algum momento não terá mostrado algum comportamento que levaria este jovem? Obviamente, E se calhar impediria ir atrás, porque dói também, né? Imagina, o Ernesto faria isso, ir atrás só para constatar o facto e tratando-se de traição. Atenção. Eu acho que seguir atrás é para comprovar. Mas Essa comprovação a vezes não aguenta. depende muito da forma como tu vais encarar, mas dói, evidentemente que dói, mas se tu confirmares, e naturalmente que também já se é adulto e deve-se pensar em outras situações, até porque se a mulher te trair, a vida não para. Não para, né? A vida não para. A vida Se não calhar para. ir A atrás vida continua. Há tantas outras que também estão à busca, se calhar, de um relacionamento sério, porque aquela que faz isso dentro do relacionamento é alguém que não está comprometido com, se calhar, a relação e quer te mostrar de forma indireta que não quer saber de si. Muito bom. Caríssimo Ernesto Neto, o vídeo viralizou, pressupõe dizer algo insólito, não é? A sociedade eventualmente estará a admirar a atitude da jovem e, em parte, também a atitude do jovem, não é? A atitude do jovem. Nós vamos continuar, temos mais 2 temas para abordar nesta edição, mas é claro que vamos fazer uma pausa, não é? Uma pausa, de modo a que possamos honrar aqui com alguns compromissos que temos ao nível do nosso canal. Regressamos dentro de minutos com mais 2 temas picantes e todos eles, é claro que se passam por aqui porque não são lá nada de uma visão normal. Então, regresse conosco e em um até já. Um nome que lhe leva ao lugar mais tranquilo e aconchegante de Luanda. Localizado no Zango Zero, rua do condomínio Glacani, o Espaço Etomudieto oferece uma praça de alimentação com o melhor da cozinha nacional, sala privada, estacionamento e um palco para eventos culturais. No mesmo espaço, você tem muito mais. Barbearia moderna, sala de estudos e serviço de lavagem de viatura. Se preferir ficar em casa, o nosso serviço de takeaway está pronto a entregar o melhor da nossa cozinha. Aberto de terça a domingo, com música ao vivo e teatro ao final de semana. Etomudieto é o espaço ideal para momentos em família, amigos e colegas. Também pode reservar espaço para eventos corporativos e festivos. Etomudieto, nós, para nós. Rua da Glacani, Zango Zero. Telefone 924 07 77 47. Viva, caríssimos amigos, estamos de volta para darmos continuidade a esta que é a segunda parte
do nosso programa Outro Ângulo. Já sabe que a nossa intenção é exatamente descortinarmos a outra perspectiva, não é? Termos uma visão diferenciada daquilo que acontece no dia a dia ao nível das sociedades. Bom, já sabe que você é o nosso parceiro nesta empreitada, tem o seu ponto de vista. Nós queremos olhar constantemente aqui nos comentários e termos o seu ponto de vista relativamente àquilo que está a ser abordado aqui em companhia do caríssimo Ernesto Neto, com quem darei continuidade. Ernesto Neto, já na reta final, mas com dois temas e com alguma similitude daquilo que nós abordamos na primeira parte, aqui olharmos para a venda desordenada. Mas antes que falemos desta venda, gostava de apresentar o meu ponto de vista relativamente àquilo que vejo praticamente todos os dias. As pessoas sofrem muito, para além do sufoco que têm com a fiscalização, a polícia, mas as condições em que expõem os produtos, na verdade, nos remete à penúria. Será que as pessoas têm noção disso? Esta é a primeira questão. Exatamente. Eu acho que as pessoas têm sim noção, até porque são elas mesmo que enfrentam essa tal situação, mas a questão da venda desordenada é uma questão que levanta aqui muitas outras situações. Não é a primeira que vem aqui demonstrar como é que está estruturado o nosso setor económico. Grande parte das pessoas estão muito mais atiradas para o setor informal, não é? E nós assistimos uma redução, se calhar drástica, de mercados. Não temos mercados, digamos, que vai sustentar essa sociedade toda, pois, então, pela falta mesmo, se calhar, de emprego formal, grande parte da sociedade acorre ao mercado informal. E este mercado informal não consegue, digamos, receber essa gente toda. Daí mesmo que notamos uma dispersão total de vendedores em qualquer esquina. Mas a dificuldade que as pessoas passam, isso não vem em causa. As pessoas não têm noção de que mais do que buscar eventualmente alguma facilidade neste comércio, sofre-se muito. Sofre-se. Ou nem por isso? Sofre-se de que maneira? Porque depois vem aí a questão da polícia ou dos fiscais que passam o dia todo a soltar as senhoras. Também aí a questão penosa do trabalho dos policiais, porque as senhoras não têm para onde ir. Não é? Mas chama isso de penosa? É penosa. Tinham que estar mesmo lá. Em alguns casos eu não consigo passar aí pela pedonal, porque ele fica fechado. Primeiro, porque a atividade policial é totalmente penosa. Eu, às vezes tenho encontrado alguns policiais a chutarem algumas senhoras. Aquilo é, você chota a senhora do local onde estava a vender, vai chutando outra e basta ele perceber que você passou, policial, ela volta de novo a colocar o produto no sítio. E o trabalho é mesmo esse o dia todo e aquilo é totalmente estressante. Portanto, essa questão aqui, e tocou muito bem na questão relacionada à forma como são expostos os produtos, principalmente, isso também vai contribuir negativamente para aquilo que é o sistema de saúde, porque aí mesmo naquele produto à venda, exposto ao sol, com muitos insectos à volta, naturalmente que também há lá a doença e isso vai naturalmente perigar o sistema de saúde. Portanto, aqui tinha que haver uma medida do Estado para canalizar todo o indivíduo que pudesse naturalmente vender. Não é criar-se mercados localizáveis, já falamos disso no programa anterior, criar-se mercados localizáveis para que as pessoas consigam então estar sossegadas num dado local. E não precisa colocar a polícia para chutar as pessoas, é criar mercados e depois então as pessoas vão entrar para os mercados, ensinar as pessoas que afinal de contas deve-se comprar num dado mercado e não na rua, porque na rua há um perigo, digamos, iminente, e depois então a polícia só Mas nós não registramos iniciativas neste sentido? Não há nenhuma iniciativa neste sentido? Ou eventualmente estará a haver alguma resistência porque as pessoas não têm noção, e aqui voltando o fator noção de que realmente aquilo não lhes faz bem? E às vezes até a noção vem por meio das propagandas, a comunicação social. Há que se criar metodologias claras para informar as pessoas, para que tenham então a noção, já que de forma indireta não estão a ter. Há que se fazer um trabalho, digamos, da comunicação social, de comunicar as pessoas, informar de forma maciça para que as pessoas consigam ter noção da atividade que fazem e do perigo que correm. Andou em alguns pontos no final do ano? Obviamente, eu estive recentemente aí na Guarda Passagem, não era aquele lado da Angomarte, para quem vai à rua da Guarda Passagem, morre muita gente, porque os carros saem daqui
aqui da zona económica em direção àquele sentido, a Estado 230 que vai 1º de Maio e Viana 1º de Maio, não é? Aí morre muita gente porque os carros despistam, não é? E encontram as senhoras a venderem assim, às beiras da estrada, à beira da estrada, e são rompidas naturalmente, com muita facilidade. Eu passei aí há 2 semanas, eu trabalho aí ao lado, eu passei há 2 semanas e já encontrei cadáver estendido com um pano tapado por cima, porque o carro despistou e rompeu ela. Então, esta venda desordenada, ela naturalmente vai proporcionar outros males, e um dos males é mesmo esta, os acidentes nas vias, nas estradas principais. Então aqui estamos a falar de ações concertadas. De um lado está quem ordena a atividade ou coordena a atividade, e do outro lado alguém que também não deve ser muito teimoso, né? E olhar para o bem maior que é a vida. Exatamente, e a polícia não está a aguentar. Até mesmo os fiscais que estão a aumentar as polícias para tentar minimizar a situação, a coisa só piora cada dia que passa. Primeiro é que os policiais também não têm tanta ação, porque grande parte das pessoas que vendem são nossas mães, não é? O policial tem aquele coração de filho e no final acaba por não agir assim de forma como devia, e fica só aí a fazer apelos, e as pessoas vão vendendo mesmo, as pessoas vão vendendo e a situação continua. E qual é a sua posição? A minha posição é criar-se condições para que as pessoas consigam certamente estar localizados em um dado local. Cada um tem que ter o seu local de serviço, a sua bancada estruturada, um mercado, digamos, aqui tem que fazer o setor do comércio, tem que vir, a administração do território tem que aparecer para criar mercados, e as pessoas vão vendendo em mercados com saúde, com alguma dignidade, com alguma sombra e alguma segurança também. E a polícia naturalmente vai se reduzir o esforço que tem feito. Muito bom, aqui está o ponto de vista do Ernesto Neto, nosso comentador aqui ao nível do nosso programa, outro ângulo, e que, claro, nossa intenção é exatamente olharmos para aquilo que as pessoas eventualmente não veem, né? Mas está aí do outro lado assim, não é? Você que está aí do outro lado também tem o seu ponto de vista. Se calhar há aqui um benefício em torno disso, se calhar faz numa perspectiva desesperadora, se calhar também há aqui alguma resistência barata, não é? Então vamos aqui partilhar, nós queremos ouvir o seu ponto de vista, de modo que aqui possamos contribuir. Ernesto Neto, vamos terminar com esta, e tal como disse que tem alguma similitude com a primeira temática, tem a ver com o jovem de 21 anos de idade que matou, mais uma vez, sem nenhum prazer de mencionar esta palavra, ele tirou a vida da namorada porque encontrou mensagens que indiciavam traição no seu telefone. É mais alguém que espreita, bem, essa é a minha opinião, onde se calhar não deveria espreitar, só que ele matou. A questão que se coloca é amor demasiado, é raiva demasiada ou alguma ingenuidade? Também não acompanhamos o desfecho. Claro que ele está à custódia das autoridades, mas diga lá, qual é o seu ponto de vista? Amor demasiado, exatamente raiva demasiado ou ingenuidade? Obviamente que nós vamos encontrar uma sociedade diversificada, tanto as pessoas que rezam amor um pelo outro, volta e meia acabam quebrando esta relação, mas há uma corrente estoica que ensina que nós não conseguimos controlar a situação, mas podemos naturalmente controlar a nossa reação, porque se alguém já comete uma situação errada e a gente reconhece, o nosso parceiro trai, cria já uma situação, nós devemos controlar a nossa reação para que não criemos mais problemas, porque o que é que adianta? Alguém vai te trair, você vai matar ela e depois vais ficar 24 horas na prisão, por exemplo, não é? Não são 24 horas, Ernesto Neto. Não é? Não, para essas questões, salvo a ignorância da minha parte, não são apenas 24 horas. Então aqui é uma questão de ir aí um pequeno no Código Penal, e a gente encontrar qual é a moldura penal para quem comete crimes dessa natureza, portanto, mas estamos aqui a olhar um tempo superior de 20 anos, por exemplo, na cela, trancado. Não tem a pessoa amada, obviamente, se for o caso, obviamente, não tem a liberdade e tem outras situações. Fica bloqueado, é aquilo que eu dizia, pese embora uma dada traição, dói, mas é necessário às vezes pensar o que é o melhor para si. Se é melhor matar, depois entrar para a cela, está com 21 anos, naturalmente, com mais 25 ou 24 anos de prisão, estamos aí a fazer uma conta de 46 anos, já sai velho e acabado. Olá, que há bocado perguntava se na verdade
doía mesmo, porque isso me remete às outras abordagens. Será que nós não acompanhamos a atitude da pessoa, do parceiro, da parceira? Não é possível termos a noção, ou pelo menos termos em conta os indícios? Não, naturalmente que a gente, toda pessoa que esconde alguma coisa mostra sempre alguns indícios, mas são só indícios e tu não tens prova cabal que te leva, digamos, a tomar uma dada decisão. E muitos até às vezes têm prova, mas não prova assim pessoal, né? Mas alguém chega e informa e tal, mas ainda assim, em função de, às vezes também a acompanhar as outras histórias, há muita gente que às vezes não quer bem da nossa relação, a gente acaba por teimar. Às vezes mesmo a pessoa só acredita depois de ver pessoalmente, só que às vezes a reação não é mais uma reação normal, a pessoa acaba por agir por instinto e depois como consequência vê-se, digamos, atrás das grades com liberdade privada. Ernesto Neto, aqui para terminar, por que deste reeditar das situações? Mesmo conhecendo o desfecho, parece que os casos têm estado a aumentar. Exatamente. Eu acho que aqui é necessário que as pessoas tenham alguma ponderação e buscar aqui o princípio da sabedoria, o equilíbrio. Independentemente de qualquer situação, é necessário manter o equilíbrio. E aquilo que eu disse, nós não podemos controlar a situação, mas podemos controlar a nossa reação e fazer um estudo, um cálculo. O que é que vale a pena? Já está feito o mal, o leite já está derramado. Vale a pena a gente apedrejar para depois levar também um outro castigo? Ou vale a pena a gente deixar para depois então, enfim, cometeu o caso dela e porque até vamos aqui olhar para as mulheres ou os que fazem isso dentro do relacionamento são vistos como carros das escolas de condução, em que as pessoas só vão lá, conduzem e depois deixam, ninguém leva para a sua casa. É um carro para experiência. Isso deve ter muito significado. Não, naturalmente que tem muitos significados. E aqui cada um, naturalmente, que consegue perceber. Exatamente. Apesar de que isso que as pessoas se respeitem, que não sejam carros como carros das escolas de condução, em que todo mundo só vai lá para conduzir e deixa, porque todo aquele que sai de um relacionamento para um ou outro, ou seja, foge do seu para ir, enfim, com uma outra pessoa, para, enfim, mentir o parceiro original, quem te leva também não te leva a sério, porque ele já sabe que, entre aspas, é alguém que, se eu ficar com ela, naturalmente vai fazer o mesmo comigo, então vai simplesmente servir como alguém para diversão, o que não é bom. Muito bom. E há quem diga mesmo que há muita mulher e muito homem para substituir, tocar a vida de frente. A nossa edição, esta que por sinal é a segunda, vai ficar por aqui. Ernesto Neto, muito obrigado por esta presença, por mais esta presença e por esta ajuda que deu-nos no sentido de compreendermos estes 4 temas que entendemos serem também de alguma diferença do ponto de vista daquilo que é o comum. Okay? E claro que fica aqui a promessa de estarmos juntos nas próximas edições com outros temas, com outras abordagens. Obrigado e pronto, então, bom ano, né? Estamos em 2025 e que tudo corra bem. Muito bom. Assim aí em casa, sabe que foi um prazer estar consigo e contarmos com a sua aprazível audiência. Agora, o que esperamos de si é exatamente o seu ponto de vista, ok? E tem mais, é possível nós abordarmos a sua temática. A partir do momento que identifique algum feito insólito, escreva para nós, quer ao nível dos comentários, como também a partir dos nossos contatos, estão aqui em rodapé, de modo a que possamos não só nós analisar aquilo que, do nosso ponto de vista, é insólito, mas contemos também com a sua participação na realização deste que é o outro ângulo, essa nova perspectiva de encarar os fenómenos sociais. Vamos ficar por aqui, fica o compromisso, atenção, partilha com mais amigos, de modo a que possamos, quem sabe mesmo, resolvermos alguns problemas aqui do nosso país e não só. Aquele abraço, até o próximo encontro.